Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus que está no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, quando Paulo escreve o seguinte: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Preste bem atenção nisso, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amados, eu quero justamente atentar para essa questão do mundo visível e invisível. Eu fiz questão de dar esse destaque quando Paulo escreve sobre esses dois mundos, né? São reais. O mundo visível é o que você e eu estamos vivendo agora, aquilo que a gente pode ver e tocar, e também o mundo invisível, que existe já. O mundo invisível, na verdade, é ele que rege todas as coisas nesse mundo que a gente vive. O mundo invisível, por exemplo, o que você deve estar pensando, mas como assim? Que mundo invisível é esse? Ó, respira aí, ó. Você está respirando ar que você não vê, ele é real, ele existe. Os sentimentos que vão dentro do seu coração, eu não posso vê-los, mas eles existem. Os pensamentos que vão aí dentro da sua cabeça, eu também não posso vê-los, mas eles existem e são reais. Então, você acaba de entender e aprender que existem esses dois mundos. Só que esse que a gente vive, ele é um mundo limitado. E o mundo invisível, ele é eterno, ele aponta para a eternidade, ele nos leva para a eternidade. E isso é muito importante, isso é muito sério. Nós, quando nascemos aqui neste mundo, todo ser humano tem um prazo de validade dado por Deus. Tem um prazo de validade, a gente nasce, cresce e morre. E eu queria te dizer uma coisa, queridos, e depois disso, o que vem? Aí é que eu posso dizer para você que a vida eterna começa, a vida eterna. E existem dois caminhos para essa vida que vem após a nossa morte aqui na terra. Dois caminhos que a Bíblia fala, não sou eu, o pastor Marcos, que está falando disso. Eu tenho um respaldo na palavra de Deus que diz que existem dois caminhos. Um caminho que leva para o sofrimento eterno, é o caminho que certamente Deus não escolheu para nenhum de nós. E a palavra de Deus também diz que Deus criou o inferno. Quando eu falo de sofrimento eterno, eu estou falando de inferno, porque a Bíblia fala disso. E Deus não criou o inferno para nós. Está escrito que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Porém, a escolha de ir para o inferno não é de Deus, é do homem. É do homem que rejeita Deus, que não quer dar crédito à palavra de Deus. Então ele faz a escolha dele, e isso com certeza também entristece a Deus, porque o profeta Ezequiel escreveu que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, de um pecador. Quando o pecador morre sem salvação, o profeta Ezequiel escreveu que o Senhor se entristece, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, é o que está escrito. O outro caminho é o caminho que aponta para a salvação eterna. É o caminho que vai nos levar para o gozo eterno na presença do nosso Deus, do nosso Criador. O lugar onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Sabe lá o que é isso? Isso é uma coisa muito maravilhosa. É uma riqueza que Deus tem reservado para todo aquele que nele crê. Eu quero também falar sobre algumas coisinhas que Jesus deixou registrado para nós. A princípio eu quero ler em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando Jesus, ele aconselhando as pessoas, ele diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus está falando para o povo: ó, vocês têm que ter cuidado, para que vocês se guardem de toda e qualquer avareza. É o que acontece no nosso mundo visível. As pessoas fazem de tudo para ter.
As pessoas correm atrás do vento, as pessoas juntam tesouros. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo corrói, onde os ladrões roubam. Aí Jesus fala: antes, ajunteis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e nem o ladrão roubam. Sabe? Aí Jesus vem e fala sobre que a vida de um homem não consiste na abundância de bem que ele possui. E muita gente vai ajuntando tesouros nessa terra, criando impérios, e muitas das vezes não podem desfrutar de nada porque não dá tempo, porque a vida passa, o relógio não para de rodar, a pessoa envelhece, a pessoa fica doente, a pessoa ela vive infeliz, ansiosa, a pessoa não desfruta de coisas tão aparentemente simples, mas que tem poder de uma riqueza que transcende qualquer entendimento, coisas simples, mas que o dinheiro não pode comprar. O amor ao próximo, a comunhão entre família e amigos, momentos em que você pode se reunir com pessoas que você ama, que você vai rir junto com elas, você vai desfrutar de um momento de lazer com essas pessoas, de maneira sincera e honesta, o amor não fingido. Isso não tem preço, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a vida quando alguém morre. Essa pandemia que está atingindo o mundo, atingiu a todos, sem distinção de pessoas. E nesse momento, o homem mais rico da face da terra, ele não pode chegar para o médico e falar: eu te dou meu dinheiro para o senhor trazer de volta o meu ente querido que partiu. Não pode, o dinheiro não tem poder para isso. Deus colocou todo mundo em pé de igualdade para mostrar que nós não somos nada, que Deus é tudo e que sem Ele nós não somos e não podemos nada. Mas deixa eu voltar a falar desse mundo invisível. Esse mundo invisível que é real, é o mundo que Deus quer que nós venhamos a atentar para Ele, focar os nossos olhos nele. Porque Jesus ele certamente está dizendo para nós: eu tenho coisa melhor, existe coisa melhor. Queridos, preste bem atenção. Se Deus criou esse mundo onde a gente vive, esse mundo ele foi feito, e no mundo a gente tem tanta coisa bonita, linda. A natureza tem tantas coisas preciosas, tantas riquezas. Era para tudo ser bem perfeito, mas porque o homem pecou, o homem fez com que tudo desandasse, estragou tudo. Mas o Senhor, ainda assim, por misericórdia, Ele nos dá a chance de nós consertarmos aquilo que foi estragado lá no Éden, quando o homem deu o start no pecado e fez com que tudo de ruim entrasse nesse mundo. Aí Deus vai e envia Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso, Deus fazendo com que haja uma religação, para que o homem ele possa ter acesso de novo à presença de Deus, que tem o desejo de levar-nos para a presença dele na eternidade. Num mundo que a gente ainda não vê agora, mas que quando o nosso prazo de validade encerrar aqui nessa terra, a gente vai adentrar por esse mundo que a gente vai passar a ver. Um mundo maravilhoso que Deus criou e espera que nós estejamos lá. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, andar na presença de Deus, buscar uma comunhão maior e melhor com o Senhor todos os dias, amar o próximo, sabe? Porque o desejo de Deus é que nós estejamos junto com Ele na eternidade. Amados, Jesus ele cita uma parábola em Lucas capítulo 12. Jesus cita aquela parábola daquele homem que ele na plantação dele, a plantação que ele fez deu tantos frutos que aquele homem precisou destruir os celeiros que ele já tinha construído para ampliá-los, construí-los maior, para juntar aquela colheita, a colheita que a plantação deu. Ele ia colher aqueles frutos, e aí ele diz para a alma dele: alma, agora nós temos muitos frutos, dá para a gente viver sossegado durante muitos anos, mas o Senhor diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem ficará? É isso que acontece. Muita gente agindo loucamente por ter, e vale e faz qualquer negócio para ter, trai, mente, mata, rouba, se corrompe,
para ter, mas no final das contas, aquilo não serviu para nada, a não ser para levar a pessoa à morte eterna. A pessoa deixar de desfrutar de momentos com a sua família, com seus amigos, com filhos. Pessoas que adoeceram, viveram a vida toda tomando remédios de tarja preta por causa pela obsessão de ter. Valeu a pena? Aí você responde isso, né? Certamente não. E aí, o Senhor, Ele fala sobre essa parábola desse homem, né? Hoje mesmo pedirão a tua alma. O que você tem preparado, né? E no final desse trecho da Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 12, dos versos 16 ao 21, o Senhor diz no versículo 21, diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o homem, ele é louco, ele é chamado de louco por Deus, porque ele está entesourando para ele mesmo, mas não parou nem um minuto para entender o que vai acontecer depois da vida. O mundo invisível. Ele não entesourou para com Deus. É o que Deus quer de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, já caminhando para finalizar essa mensagem, também ler palavras do apóstolo Paulo, que está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vou ler alguns versículos aqui. Depois, se você quiser ler com calma na sua casa, é muito profundo isso que Paulo fala, que tem tudo a ver com o que Jesus falou, a palavra de Deus nos orienta. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 6, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha aí. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o que Deus quer, que a gente venha se contentar com o que Ele tem nos dado. Deus é bom, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. A paz verdadeira que só Ele pode dar, o dinheiro não pode comprar. O amor verdadeiro, não fingido, só Ele pode dar. Sabedoria Ele dá, dinheiro não pode comprar. Isso são riquezas eternas, riquezas invisíveis, mas que são reais. E Paulo continua: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. E mais adiante, a partir do versículo 17, Paulo diz assim para Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façamos o bem, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Entesourem para isso, para alcançar a vida eterna. Eu não vou repetir esses versos, depois você lê, mas se você prestou atenção, olha só quanto conselho, conselhos maravilhosos que nos indicam que verdadeiramente algo infinitamente melhor o Senhor tem preparado para nós, que está num plano que transcende todo entendimento, que transcende esse mundo visível que a gente vive. Eu quero citar só 2 exemplos de 2 homens na Bíblia que certamente eles nos mostram
que eles entenderam perfeitamente isso, que Deus tem algo melhor para nós, que a gente não pode ficar com as nossas vidas amarradas aqui neste mundo. Muitas vezes a gente fica preso, a gente adoece, a gente fica ansioso, doente, e não é isso que Deus quer para nós. Um desses homens que eu quero citar é Jó. Jó foi um homem muito rico. Jó, no período da sua vida, ele recebeu notícias trágicas. Quando o mensageiro vinha trazer uma mensagem de tragédia que aconteceu na família dele, mal esse mensageiro estava terminando de dar uma mensagem trágica, daqui a pouco vinha outro, trazia outra pior ainda, e a gente vê Jó falando lá: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar o Deus dele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus, tipo assim, amaldiçoa esse Deus. Mas Jó, ele nos ensina, ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Corrobora com essa palavra que Paulo escreve aqui a Timóteo no capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Outro homem que eu quero citar é Davi, com toda a riqueza que Davi tinha, sabe? Com todo o poder de bélico, posso dizer assim, porque Davi, ele era um homem de guerra, tinha um exército poderoso, um homem que tinha muitas riquezas, mas Davi certa vez pecou e entristeceu a Deus, e ele reconheceu isso, e ele foi correndo pedir perdão a Deus. Está lá no Salmo 51, depois você pode ler também. Davi pede para Deus: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Davi entendia que a coisa mais rica que ele poderia ter era a presença de Deus na sua vida, era o Espírito Santo de Deus. Ele não falou para Deus: Senhor, não retire de mim o meu castelo, o meu palácio, não retire de mim toda a riqueza que eu tenho, não retire de mim o meu exército que tem combatido nas guerras junto comigo. Não, ele não pediu nada disso, nada dessas coisas visíveis que a gente pode tocar, coisas que prendem a vida dos homens aqui nessa terra. Davi não pediu para Deus: não retire de mim essas riquezas. Não, ele falou: não retire de mim o teu espírito. Ele pediu para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Que você aprenda com isso, que eu aprenda com isso. Deus tem algo melhor para a sua vida e para a minha vida. Jesus está na iminência de a qualquer momento vir arrebatar a sua igreja. A trombeta a qualquer momento vai soar. Que você que está me assistindo aí, você que já serve a Deus, que você tenha na sua lamparina azeite. Não só na sua lamparina, mas que você tenha azeite reserva, como fez lá aquelas 5 virgens prudentes. A Bíblia diz, que está lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala que aquelas 5 virgens prudentes, elas tinham azeite nas suas lamparinas, mas elas também tinham azeite sobrando. Isso indica que elas estavam preparadas, porque elas não sabiam a hora que o noivo viria, então elas tinham que ter reserva para aquele azeite durar. Então, que assim seja na sua vida, que você tenha a presença do Espírito Santo de Deus abundantemente, transbordando na sua vida, que você tenha uma vida de comunhão com o Senhor, porque o Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja. E para você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu quero te dizer, o desejo de Deus é que você entregue a sua vida para Ele. E o único caminho que pode dar acesso à presença de Deus para todos nós é Jesus Cristo. Aquele que disse lá no Evangelho de João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Certa vez, Tomé, depois que Jesus ressuscitou, Jesus ainda andou pela terra durante 40 dias, Jesus apareceu para os discípulos, numa vez que Tomé não estava presente, e os discípulos falaram para Tomé: Tomé, o Mestre esteve aqui. E ele disse: não acredito, só acredito vendo. E Jesus apareceu para ele mais lá na frente, e Jesus falou: eis aqui as chagas, pode tocar, Tomé. Eu quero te dizer uma coisa, Tomé. Você só creu porque você viu, mas eu quero dizer para você, Tomé, que bem-aventurado aqueles que não me viram, olha aí, o mundo invisível. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. A carta aos Hebreus está escrito lá que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Consegue entender agora? Então eu fecho essa palavra pedindo a Deus que Deus te abençoe,
Que o Espírito Santo faça com que você entenda perfeitamente o que Deus ministrou no meu coração. Eu peço que Ele ministre no seu coração também e que essa palavra te leve à edificação espiritual. Mude o foco. Preste mais atenção nesse mundo invisível que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Fica na paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Em Jesus Cristo. Amém.